oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Muito obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Com certeza, não é verdade? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a este nosso encontro, a reunião de estudos da educação da vida, preconizada pela Seiichi Noye, o nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras, no nosso canal do YouTube da Seiichi Noye do Brasil. Muito obrigada pela sua presença, é sempre uma alegria estar com você. Ontem nós comemoramos, não é? No dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Então, por favor, todas as maravilhosas mulheres recebam os nossos parabéns. Lindas mulheres, sol no lar, o sal da terra. Se não existissem as mulheres, o que seria deste mundo, não é verdade? Parabéns, mulheres maravilhosas, né? E que sejam cada vez mais felizes, autênticas e plenas, né, na sua vivência como mulher. Muito obrigada, muito obrigada. O ingresso das mulheres na educação se deu pelas incansáveis lutas e manifestações em busca de independência, em que as políticas públicas educacionais tiveram efeitos positivos e progressivos no desenvolvimento do Brasil. Várias análises, dados, estudos mostram a participação das mulheres na educação, que com a conquista de novos direitos e espaço na sociedade, tem buscado uma maior qualificação e vem se destacando no mercado de trabalho. Ainda assim, percebemos que muitos desafios ainda são velados nas práticas diárias, nas relações de trabalho, em sala de aula e no convívio familiar e social. Diante disso, na prática cotidiana, a mulher educadora precisa estar preparada para construir novas estratégias de ação e posturas para superar esses desafios. Nossas convidadas de hoje, nessa maravilhosa roda de conversa, falarão sobre o papel das mulheres educadoras, através das suas experiências de vida, e como o estudo e a prática da Seiichi Noye fizeram a diferença na vida de cada uma delas e como poderá fazer na nossa vida também. Então, agradeço o seu like já antecipadamente a esse nosso bate-papo desta noite, ok? Vamos compartilhar, né, esta nossa live e depois esse vídeo que vai ficar hospedado aí no nosso YouTube. E, por favor, durante, então, essa nossa roda de conversa, você pode deixar os seus comentários que serão super bem-vindos para nós, tá bom? Deixe seu comentário abaixo desse vídeo e aí, então, a gente vai ter, assim, a grande alegria de estar depois lendo todos, né, e respondendo, e vamos, então, manter, tá, esse nosso relacionamento maravilhoso durante essa roda de conversa. Mas
Vamos deixar de conversa, então, agora, né, da minha parte, e vamos apresentar as maravilhosas convidadas de hoje. Tá? Eu gostaria de apresentar aqui a nossa preletora em grau sênior, Mariângela de Souza Moreira Gomes. Muito obrigada. Ela que é casada, tem um filho lindo, o Vitor Luiz Moreira Gomes, de 14 anos já, é advogada, professora universitária e atualmente é professora de Direito Civil na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, e na Seitianoye. Ela está como supervisora administrativa doutrinária da Regional SP Santana e também é nossa querida orientadora do CEV, Ciclo de Estudos da Educação da Vida, na disciplina Princípios da Imagem Verdadeira. Seja bem-vinda, preletora Mariângela. Muito obrigada, querida e amada preletora Lilian, amiga de tantas jornadas dentro da Seitianoye, não é? Aos demais amigos que nos assistem, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela presença, né? Isso é feito com muito carinho para conversarmos sobre o ensinamento da Seitianoye, particularmente voltada para a educação. Como eu sou filha de professores, esse tema me fala fundo ao coração e eu me sinto homenageando aos meus antepassados. Então, muito obrigada, Lilian, por essa oportunidade. Muito obrigada. Que lindo, preletora, nossa amiga querida. Muito obrigada, muito obrigada. Também estará conosco nessa conversa, assim, super prazerosa, a nossa também preletora em grau sênior, Maria Isabel de Faria Sundim do Lago. Muito obrigada, querida preletora. Ela que é, né, viúva, né, mas tem o seu querido, né, no seu coração, e tem 9 filhos. Achei lindo, preletora, você considerar os seus 9 filhos, né, como uma linda, né, mulher Seitianoye, que ama e acolhe todos os filhos, tanto aqueles que estão nesse plano quanto aqueles que já se encontram no plano espiritual, que são 4, né, preletora? Mais 5 ainda estão aqui, né, nesse plano terreno, que é Léo Zamar, Isabela, Rodrigo, Luciano e Raíssa, né? Se eu não pronunciei certo o primeiro nome, né, do filho aqui, você depois corrige para nós. Mas ela também é uma querida arquiteta e urbanista, né? E na Seitianoye, ela é membro da Comissão Executiva Central, da Associação dos Educadores da Seitianoye do Brasil. Na sua regional, ela é vice-presidente da Associação dos Educadores Regional de Paraná, Curitiba, né? E também coordenadora e orientadora do nosso CEV, e, né, orienta a disciplina Princípios da Imagem Verdadeira. Seja bem-vinda, preletora Maria Isabel. Muito obrigada. Muito obrigada, preletora Lília. Eu gostaria inicialmente de acrescentar ao meu currículo aí que eu tenho 5 netos já. Que maravilha! Então, acredito que é importante, né? Falando de mulheres, que eu também coloque esse meu papel de avó aí no currículo. Muito obrigada. Então, quero cumprimentá-la, agradecer a honra e a alegria, né? Manifestar minha alegria por estar aqui neste momento, nessa roda de conversa com essas mulheres tão maravilhosas. Quero cumprimentar a preletora Mariângela, também nossa querida amiga, muito obrigada. E cumprimentar aos nossos ouvintes, nossos participantes aí do canal do YouTube, do canal da Seitianoye. Obrigado por estarem conosco, né, compartilhando, né, as nossas reflexões. Muito obrigada. Muito obrigada, querida, muito obrigada. E agora, então, né, a nossa última convidada de hoje, a nossa querida preletora em grau júnior, Marisa Batista da Silva Negrão. Seja bem-vinda, querida, muito obrigada. Completando aí a nossa roda de conversa, né? Ela também é casada, né, e é cientista social pela USP. Eu vou dar uma resumida aqui, olha, ela é psicanalista, terapeuta holística,
holística e de casais, pós-graduada em educação sexual, né? Presidente do Espaço Terapêutico Ser de Luz, e na Seitianoye, nossa coordenadora nacional do Departamento de Casais, pela Associação Pomba Branca da Seitianoye do Brasil, lida também muito, né, na parte familiar aí, então, é uma convidada muito especial que está conosco, seja bem-vinda, preletora. Oh, gratidão, minhas queridas amigas, minha amiga Lilian, muito obrigada por estar participando junto com vocês, nesse dia tão especial, né, no qual comemoramos, né, o Dia Internacional da Mulher, né, então a Seitianoye está aqui, né, em festa, comemorando realmente, né, esse dia tão especial. Agradeço de coração o convite de estar participando junto com vocês. Vai ser muito gostoso. Convite, né, dos amigos, as amigas, para estarem aqui com a gente, né, nesse momento especial, que vai ser assim, um bate-papo bem gostoso, né, de amigas, queridas, né, e que estaremos aqui com esse ensinamento tão maravilhoso que é a Seitianoye. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, preletora Marisa. Como eu disse, né, ela é do coordenadora nacional do Departamento de Casais da Associação Pomba Branca. Para você que nunca ouviu falar, né, na Associação Pomba Branca, é a Associação das Mulheres da Seitianoye. Então, temos aqui grandes educadoras, né, seja dentro do lar, seja fora do lar, né? Seja como mulher, porque toda mulher é educadora, não é verdade? Né? Então, vamos só relembrar um pouquinho, né? Como ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, e ainda nós estamos, né, Seitianoye, comemorando, né? Vamos comemorar o mês todo de março, né? As mulheres são merecedoras de comemorações, mas, na verdade, a gente sabe que todo dia é o dia da mulher maravilhosa, né? Que sai cedo de casa, que vai à luta e que conquista, e já conquistou muito e ainda vai conquistar muito, né? Na sua vida. Então, só relembrando, né? O Dia Internacional da Mulher foi instituído graças aos vários esforços ao combate das desigualdades e discriminação de gênero. Na Rússia, as mulheres trabalhadoras do setor de tecelagem, elas entraram em greve no dia justamente 8 de março de 1917, reivindicando melhorias nas condições de trabalho nas fábricas. Também houve no mês de março, um pouquinho antes, de 1911, um incêndio numa fábrica de tecelagem em Nova York, onde muitas trabalhadoras morreram. Morreram por quê? Porque a fábrica ficava fechada, porque eles tinham medo que as mulheres se rebelassem, que fizessem greves, né? E que saíssem, né? Buscando aí os seus direitos. Então, o tempo todo elas trabalhavam nas fábricas fechadas, e aí houve um incêndio, lógico, não foi intencional, mas elas morreram, muitas morreram, né? Quase 150 mulheres morreram em 1911 nesse incêndio em Nova York. Então, como, né, ambos acontecimentos, né, em março, e já nessa continuidade aí, né, de levantes contra as discriminações, né, nos anos 60, iniciou-se, então, essa comemoração já em março, né, no Dia Internacional das Mulheres, mas ele foi oficializado pela ONU em 8 de março de 1975, tá? Data que acabou sendo símbolo das conquistas que as mulheres efetivaram no século XX. Então, vamos dar uma salva de palmas a essas grandiosas mulheres, né? Que foram nossas pioneiras nas conquistas que nós estamos vivendo hoje, né? Lindas mulheres, fortes mulheres, né? E como a gente falou aqui nesse histórico, né, sobre a luta, né, no combate à discriminação, nós da Seitianoye, a gente evita falar, né, apontar as coisas negativas, mas é muito importante que a gente, né, enxergue bem,
né? O que ainda no fenômeno não está de acordo com a imagem verdadeira da vida, né? E o que a gente ainda pode melhorar para que a imagem verdadeira da vida, né, se manifeste aqui agora. E a imagem verdadeira da vida da mulher é ser tratada igualmente, com respeito, com consideração, não é verdade? Então, eu gostaria de começar aí a nossa roda de conversa, perguntando para vocês, e por favor, quem quiser pode começar, né? Se vocês algum dia perceberam dentro do seu lar, da sua família, ou mesmo no ambiente profissional, de escola, se tiveram algum tratamento diferenciado por ser mulher, né? Como vocês perceberam que estavam, né, sendo tratadas de forma diferente por ser mulher? Quem quiser pode iniciar aí. Bom, eu começo então. Muito obrigada. Como eu falei, eu sou de uma família de professores, né? Casei com um professor, tenho irmãos, tios, primos professores, e a educação, pelo menos no princípio, né, é um universo majoritariamente feminino, até aproveitando a vocação natural da mulher para ser educadora, mas, como a preletora Marisa também falou, não existe dentro do ensinamento da Seiichi Noye esse aspecto discriminatório. Você é isso por ser mulher, você é aquilo por ser homem, por ser criança, por já estar na melhor idade, enfim, isso não existe. Existe o Filho de Deus perfeito e maravilhoso, que, de acordo com as suas peculiaridades, vai manifestar essa imagem verdadeira, né? Que é o melhor de nós neste plano fenomênico, onde nós estamos, né? Então, eu não fui educada em casa por ser menina, por ser menino, não tínhamos muito isso em casa. Se eu fui discriminada, eu não percebi. Profissionalmente, não percebi. Né? Nunca deixei de fazer nada profissionalmente, tanto como advogada, como professora, por ser mulher. Na verdade, eu sempre tive isso como um privilégio, né? Eventualmente, depois que eu fui mãe, em algumas situações, como mãe, eu senti alguma coisa por estar com um filho. Mas eu não sei se um homem também, por estar com um filho naquelas situações, né, teria sido discriminado. Não sei. Eu acho que aí é uma educação global das pessoas. Na estrutura familiar como um todo, eventualmente, não sei se por ser mulher, mas ainda temos na nossa família tradicional, nas famílias tradicionais, nós temos um quê de machismo, talvez, né? Uma posição mais assim de nos colocarmos com tarefas maiores ou menores, tal, mas isso é uma educação nossa. Então, eu, honestamente, nunca me senti desprestigiada por ser mulher. Mas, lógico, que até para a nossa educação a gente se cobra mais. Mas deixo para a gente dividir, né? Se me deixar falar, gente, é uma loucura. Assim como a Mariângela, eu também eu tive uma educação privilegiada nesse aspecto, porque a minha mãe já trabalhava fora. Minha mãe era telegrafista, então, na década de 50, quando eu nasci, depois de 60, na infância, na adolescência, eu acompanhei essa mãe, né, que trabalhava fora. E o meu pai, ao contrário da maioria dos pais, que falava na época que mulher não precisava estudar, né, devia se preparar para o casamento e fazer um enxoval, o meu pai já era diferente, ele exigia que tanto eu como a minha irmã estudássemos, nos formássemos, né, tivéssemos uma profissão, fôssemos independentes. Então, eu fui criada nesse ambiente, né, e já fui galgando, digamos assim, os estudos e fui para a faculdade e tal. O que eu percebia na época é que a gente era separada dos nossos companheiros do sexo masculino. Ainda no grupo escolar, a gente estudava na mesma sala, né? O grupo escolar da época, na faixa dos 9, 10 anos, né? 8, 9, 10 anos. Depois, quando a gente ia para o ginásio, o antigo ginásio, que era dos 11 aos 14,
Aí as escolas eram só para mulheres, só para os meninos, né, os homens. A gente foi depois para o segundo grau, mesma coisa. No colégio que eu estudei, os meninos estudavam de manhã, as meninas estudavam à tarde. No sábado nós tínhamos aula, mas de manhã, das 8 às 10 eram os meninos, das 10 ao meio-dia eram os meninos. Então a gente foi privada desse convívio, né? A gente até nem sabia muito como lidar com essa situação. E na faculdade a gente ainda observava que a grande maioria que entrava na faculdade eram os homens, né? Então a minha turma era uma turma pequena, mas era um mínimo de mulheres, e eu convivia, né, nos cursos de engenharia, né, que era junto com a arquitetura, a imensa maioria eram os homens, né? Engenheiro, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista. Tinha, assim, às vezes, uma mulher numa turma de 150 homens, né? Era uma coisa nesse sentido. Mas eu, particularmente, não sofri esse problema de discriminação e fui galgando aí meu papel, né? Estimulada pelos pais que queriam que a gente fosse realmente independente, trabalhássemos e tudo mais. É isso. Então, gente, eu fui aquela criança, né? Adolescente e jovem, onde menina brincava de boneca, de casinha, né? E de panelinha, né? Nem pensar em brincar com os meninos na rua empinando pipa, né? Então, logo desde criança, nós sofremos essa discriminação por ser mulher, né? E olha que eu tive pais maravilhosos, sabe? Mas era o conhecimento da época mesmo, e a gente ia, por mais que eu quisesse brincar com os carrinhos dos meus filhos, ou empinar pipa na rua junto com meu irmão, né? A gente percebia que era uma coisa assim, que não podia, né? Não discriminava quais eram os brinquedos das meninas e dos meninos, né? E a gente consegue perceber que hoje ainda existe essa diferenciação, né? Eu estava outro dia num supermercado, né, fazendo compra e tal, e eu vi uma criança chorando muito na seção de brinquedos. E ela estava abraçada numa caixa com um carrinho vermelho, assim, sabe? Um carro bem bonito, assim, né? Ela abraçada e chorando porque ela queria aquele brinquedo. E a mãe, ela queria que a menininha levasse um outro carrinho que era cor-de-rosa, cheio de florzinha, tal, e ela não queria de jeito nenhum aquele carrinho, né? Ela é uma criança bem pequena mesmo, acho que uns 2 aninhos, e ela queria aquele vermelho, né? Aquele carro, né? Mas como o carrinho era de menino, né? Segundo, né? A mãe, ela não levou, ficou sem paciência, né? E falou que não ia levar mais nada, né? E aí passou, e eu só fiquei observando aquela cena, sabe? Daí eu fui para o estacionamento, né, colocando as compras no meu carro, e aí eu entro no carro e eu vejo aquela mesma mãe com aquela mesma criança entrando no carro. Agora, adivinha qual era a cor do carro da mãe? Cor-de-rosa. Vermelho? Era vermelho, olha só. O carro era vermelho, eu acho. A menininha só queria um carrinho igual da mamãe. Igual da mamãe, né? Então, eu comecei a observar assim, olha só que interessante, né? A gente tem ainda essa ideia de que, né, os brinquedos das meninas, os brinquedos dos meninos, não, o carro da mamãe era vermelho, ela queria um carro vermelho, ela não queria saber se era de menino, né? E por que não pode ter um carrinho, né? Uma menina assim, quando crescer, a mulher vai dirigir. É. De repente ela já estava intuindo que vai ser bombeira, não é? Já o vermelho já está chamando a atenção dela, né? Está chamando a atenção. Então, aí eu comecei a observar, falei assim, olha que interessante, né? Essa questão que ainda existe, ainda hoje. A gente precisa ainda se trabalhar com relação a isso, as mães, as mulheres educadoras, mães, né? É um alerta para nós, né? Acho que foi bem interessante sua colocação
para a gente, assim, né, observar como que a gente está reagindo com relação, né, a esse tipo de comportamento das crianças. E na Seitonoye, né, eu vou começar aí com a doutora Maria Isabel. Doutora, na Seitonoye, como que a Seitonoye, né, vê a mulher? Né? Fala um pouquinho para nós, depois as queridas podem estar aí também compartilhando. Muito obrigada. Então, nós, quando adentramos a Seitonoye, fazemos a grande descoberta de que somos filhos de Deus. Assim como os homens são filhos de Deus, nós mulheres somos filhas de Deus. E que, então, entre nós não existe aquela coisa do sexo superior, sexo inferior, né? Homem, mulher. E eu gostaria também de citar aqui o professor Keio Kanuma, o pedagogo da Seitonoye, né? No livro dele, Educação do Renascimento, que ele traz muito claro isso aí, né? Que do ponto de vista espiritual, não existe o homem superior, a mulher superior, nós somos filhos de Deus e vivem uma vida com dignidade, ele fala isso, né, no seu livro. Então, nós mulheres começamos a despertar para essa questão, né? E, embora, como a Maria Ângela colocou, eu coloquei que nós fomos criados num outro ambiente, mas a maioria das mulheres, né, tiveram essa educação também, né? A doutora Marisa aqui, menino brinca com isso, menina brinca com aquilo, ou, né, não faça isso porque você é mulher e tal, e a gente chega na Seitonoye e descobre que nós temos potencialidade infinita, que nós somos capazes, e nós vamos observando mulheres que voltam para a escola, retomam seus estudos, né, vão formar-se, muitas vão até alfabetizar-se, né? Muitas mulheres que não foram nem sequer alfabetizadas. Então, a Seitonoye vai nos devolvendo, né? Vai fazendo a gente reconhecer o ser grandioso que nós somos, a nossa natureza divina. E aí, dentro do movimento, nós nos tornamos a grande força que impulsiona o movimento de iluminação da humanidade, o movimento internacional de paz pela fé, e temos aí a Associação Pomba Branca das Mulheres, que permeia, né, todas as outras associações, e nós vamos, então, levando essa verdade, homem, filho de Deus, ser humano, filho de Deus, homens, mulheres, né, que são seres que andam não para complementar um ao outro, né? Eu gosto de citar aqui também o professor Masanobu Taniguchi, no seu livro Orações Diárias, naquela oração pela alma gêmea, que ele explica de uma forma grandiosa que um não complementa o outro, mas já somos seres completos, mas que juntos vamos potencializar aquilo que nós já somos de forma inerente. Então, essa descoberta vai fazendo com que a gente cresça muito, né? E nós nos tornemos, dentro do movimento e depois fora do movimento também, grandes lideranças. Nós estamos vendo aí mulheres que estão adentrando na vida política, ainda timidamente, mas já temos, né? Já temos aí hoje um ministério com muitas mulheres, então elas vão galgando, né, gradativamente, na medida em que, se nós despertamos para essa questão, nós sabemos que vamos despertando tudo também ao nosso redor. Então, a mulher vai adquirindo essa força e vai galgando também na vida profissional, enfim, em todos os aspectos. Que lindo, professora, obrigada. Professora Maria Ângela, teve algum momento, assim, numa leitura da Seitonoye, quando o mestre escrevia, né? E lembrando que ele escreveu isso há muitos anos, com relação, né? Que a mulher deve ser dócil, deve obedecer ao marido, ou seguir ao marido. Você teve quando começou a ler Seitonoye, teve algum conflito com relação a isso? Ou como foi o seu entendimento? Eu estou olhando até para a Marisa, porque eu já conversei isso com ela, já conversamos em conversa de amigas sobre isso. Maria Isabel também já testemunhou isso em alguns eventos. A primeira vez que eu li A Felicidade da Mulher, volume 1, eu tive vontade de jogar na parede. Confesso. Não é possível
Onde já se viu esse livro falar de docilidade? E só mulher, onde já se viu tal? É aquela tal situação, né? Quando você não conhece, quando você é ignorante, aí no sentido lato da palavra, né, que é a ausência de conhecimento, você pré-julga. Então, aí, eu fiz uma leitura de iniciante, achando que a Seitianoye era machista, quando, ao contrário, ela dignifica o papel da mulher. Né? Eu posso ser dócil naturalmente e ser um general, e ser uma comandante, e ser um bombeiro, e ser um mecânico, e ser até uma dona de casa, né? Se bem que todos nós somos donos de casa, donos e donas de casa, mas assim, é que a mulher trabalhe exclusivamente no lar, e aí é uma função de multitarefa, né? Não menosprezando o esforço enorme que é essa atividade, né? E manter essa docilidade. São características, não quer dizer que eu sou obrigada a dizer amém a qualquer coisa ou não ter voz. Eu acho que uma das missões da mulher Seitianoye, verdadeiramente Seitianoye, é descobrir a sua voz dentro do ensinamento na prática. Né? Acredito que também seja a missão do homem descobrir a sua voz dentro do ensinamento, como duas pessoas que caminham juntas, qualquer que seja a sua missão, matrimonial, financeira, familiar. Né? Então, é isso. A mulher, né, dentro da Seitianoye, ela é colocada num lugar sublime, num lugar sagrado, né? A mulher, ela é divina, ela é iluminada, e toda a sua plenitude, toda a sua força, toda a sua energia é voltada para a sua espiritualidade, para a sua docilidade, para a sua capacidade de harmonizar, né, as coisas do ambiente através do seu amor, né? Então, eu acredito que esse amor, né, esse amor divinal, que é a autenticidade da mulher. Então, a mulher da Seitianoye é aquela mulher que se despertou para a sua imagem verdadeira de filha de Deus, né? Essa é a mulher da Seitianoye. Fale um pouquinho aí para quem está nos assistindo, né? Né? Essa consciência de ser mulher, filha de Deus, né? Esse viver, né? Com decisão, com persistência, né? A oração fez diferença na vida de vocês? Nossa. Faz diferença? Conta um pouquinho para nós. Não, para mim, assim, a oração, a meditação, né, que a gente realiza na Seitianoye, que é a meditação Shinsokan, elas nos colocam nesse lugar de plenitude, né? Essa mentalização que permite que a gente seja purificada por inteiro mesmo. Não só nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, a maneira como nós reagimos diante da vida. A partir do momento que nós nos conectamos com Deus, né, a gente começa a ver a própria vida de uma maneira diferente, né? Então, a mulher que é realmente aquela mulher que ora, aquela mulher que faz as suas orações, né, que realmente se conecta com a sua essência divina, sempre vai ter palavras boas, né? Sempre vai ter positividade na vida, né? Sempre vai oferecer, né, o amor, uma boa fisionomia, palavra gentil, não só entre as mulheres, mas entre todas as pessoas, toda a sociedade, né? Então, acredito que a partir do momento que você está com a sua essência, né, conectada com ela, você está presente na vida, né, presente na vida de Deus, e Deus também se faz presente no seu dia a dia. Então, essa oração, né, a meditação que realizamos aqui na Seitianoye nos permite fazer essa conexão. Verdade. Eu acho interessante a gente também lembrar para os amigos que estão nos assistindo, que devem pensar, meu Deus, esse povo fica de joelhos ou rezando o tempo inteiro. A Seitianoye tem uma maneira
né? Diferente de entender a oração. Orar é pensar constantemente com emoção. Ó vida, ó dor, ó azar, é oração? É. Por quê? Olha como é que eu falo. Ó dor, ó vida, ó azar. Eu estou colocando a minha emoção na minha palavra, né? E até porque estamos num ambiente de educadoras, né? Falando para educadores na maior parte, nós temos o livro, eu até vou mostrar aqui, a Pedagogia da Seiichi no Ie. Opa, virar para cá. Isso. Depois vai aparecer. O professor Masaharu Taniguchi nos ensina a educação pela palavra. A palavra em todas as suas formas, pensamento, fala, ação, né? Então, a nossa oração é esse pensar com a consciência de ser filho de Deus. Então, fazendo uma comida, dando uma aula, orientando uma atividade, falando com os filhos, falando com o marido, irmão, pai, porque nós temos uma multiplicidade de famílias, né? Na nossa sociedade, a família nuclear, pai, mãe e filho, pai e filho, avós, netos, enfim, toda essa gama enorme de entidades familiares que oram até sem perceber. Né? Então, essa ausência de conhecimento da força da palavra é que nos coloca, às vezes, em situações que nós não desejamos conscientemente, mas o inconsciente, pela nossa palavra, dita de forma talvez imprudente, talvez de forma magoada, sem sabermos essa força, é que nos coloca nessa situação. Então, o conhecimento, né, Maria Isabel, dessa verdade, homem e filho de Deus, é que nos leva à importância de sabermos orar. Sim, falei Maria Isabel porque assisti uma palestra dela maravilhosa sobre isso. Orar corretamente, né, Maria Ângela, né? Essa oração correta, né, que faz com que a gente crie boas palavras, né? Estabeleça a nossa paz, a serenidade, a alegria na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor de uma maneira mais plena e natural. Perfeito, Marisa, perfeito. Claro. Eu acredito que foi por causa que nós oramos, por conta de que nós oramos, que nós conseguimos passar os anos de pandemia. Verdade. Tivemos que nos reinventar, nós dentro do movimento de iluminação da humanidade, nos reinventar, trabalhar com as atividades virtuais, trazer os adeptos, os líderes para as salas virtuais, para transmitirmos a verdade, para mantermos o acolhimento de todos. Começamos a fazer visitas de bênção virtuais, e a gente brincava, dizendo, nossa, a gente no presencial não fazia tanta visita de bênção, como nós estamos fazendo agora nas residências dos nossos líderes, e a gente ia chamando cada um para fazer aquela visita de bênção, e assim nós fomos mantendo, e nós agora, quando estamos voltando ao presencial, estamos vendo a força do nosso movimento de iluminação da humanidade, que retorna, né, com toda essa força. Então, acredito realmente que foi através das nossas orações, nós agradecemos aos nossos antepassados, nós agradecemos aos pioneiros, tanto da Seiichi no Ie como dos lugares que nós moramos. Nós praticamos a meditação Shinsokan, como a preletora Marisa falou, e aí, através dessas orações, é que nós realmente adquirimos essa força e a orientação da sabedoria de Deus para podermos caminhar aí diante dessas situações adversas pelas quais nós passamos, mas passamos, como eu sempre digo, caminhando sobre as águas. Que linda, que linda. Nossa, é isso mesmo, né? Muito obrigada por compartilhar as experiências, né? Ter lembrado realmente dessa fase aí de pandemia e quanto foi importante, né? As nossas orações. E para você, mulher, né? Que está nos acompanhando, né? Saiba que essa consciência de ser filha de Deus, como já foi falado até agora, né? Nós somos filhas de Deus, nós somos iluminadas, nós somos possuidoras de capacidade infinita, da mesma forma que o ser humano homem nós também somos. Então, para que a gente possa, assim,
nos reeducar, né, nessa nova visão como mulheres, educar os nossos filhos, como foi falado aqui, né? A mãe, naquele momento, sem aquela sabedoria adequada, acabou, né, cerceando, né, a criança de manifestar um desejo de ter um carro da mesma cor da mãe, ou talvez até vislumbrando, né, que ela utilizará um carro vermelho na sua vida adulta, quem sabe? Ou seja, para que a gente, assim, né, se veja como uma mulher maravilhosa, veja no outro também esse filho de Deus maravilhoso, como é importante as nossas orações, né? Para que a gente tenha, né, essa força maravilhosa de seguir firme na nossa grande missão como uma mulher educadora que somos já de forma inata. E as preletoras queridas aqui, já todas, né, já falando sobre os livros da Seitianaye, né? Já passou aí embaixo na nossa telinha o endereço, né, da nossa livraria sni.org.br, que é a nossa livraria virtual, tá bom? Então, adquiram os livros da Seitianaye. Nós temos inúmeros livros que falam sobre a mulher, a educação da mulher, assim como inúmeros livros que falam sobre a educação da vida, né, que é o nosso grande propósito nessa nossa reunião de estudos da educação da vida, é transmitir essa educação da vida. Então, adquiram os livros da Seitianaye, também através da nossa livraria virtual, tá? Estude para que você se reconheça, né, como uma pessoa, um ser humano maravilhoso, possuidor de capacidade infinita, né? Porque graças a Deus nós podemos estudar, né? Mas eu gostaria de relembrar aqui que aos homens, sim, né, sempre foi dado a eles esse direito de estudar, o direito de ir à escola, mas será que para as mulheres sempre foi assim? Né? Será que não estamos vivendo, né, uma fase áurea, né, da educação feminina? E, lógico, podemos avançar ainda mais, mas bem diferente que as nossas, né, antepassadas viveram, né? Então, a educação feminina no Brasil, por muito tempo, ela seguia restrita aos cuidados com a casa, com o marido e os filhos. Já foi dito aqui hoje na nossa roda de conversa, né? A gente era educada para casar, para educar os filhos, para cozinhar, né? E todo o trabalho aí de uma dona de casa, que com certeza também já foi dito, é valioso demais, são as multitarefas, né? Mas a mulher pode mais, né? A mulher pode muito mais, então a mulher tem essa capacidade que nos primórdios não nos foi dada, né? Mas, posteriormente, não é? Tivemos a permissão de frequentar as salas de aulas, ainda que separadas por sexo, como a doutora Maria Isabel também nos disse, né? E nesse momento, então, já, né, aí no século XVIII, porque quando, né, foi descoberto aqui o nosso Brasil, né, uma índia, né, foi a primeira mulher alfabetizada no Brasil, por assim impulso próprio, né, mas também foi, né, o seu esposo, né, ele desejoso, ele falou, não sou eu só que tenho que aprender, né, as letras, mas a minha esposa também, mas foi negado essa permissão, né, para essa esposa, né, índia ou indígena, como acharem melhor, mas ainda assim, ela contra tudo e todos, ela foi lá, estudou na surdina, né, e foi, consideramos, né, a primeira mulher a ser alfabetizada no sentido, né, nos moldes aí europeus, podemos dizer assim, porque, lógico, a mulher indígena já tinha sua alfabetização natural, né, sua educação natural, mas, por assim dizer, foi essa grande, né, personalidade, né, essa mulher índia que, né, determinada, né, aprendeu a ler e a escrever nos moldes como estavam sendo ensinados pelos jesuítas. Mas, enfim, depois, então, né, o
o primeiro curso aí, né, foi o magistério público, né, e foi como um mercado de trabalho, né, aberto para as mulheres que poderiam dar aulas, mas somente para as moças, né? Assim começamos. Tá? E durante a segunda metade, então, do século XX, a presença das mulheres cresceu expressivamente na educação, tanto como força de trabalho, quanto na participação em todos os níveis de formação. Mas aí vem a década de 90, que marca a grande virada das mulheres brasileiras, que ultrapassaram os homens em nível de escolarização, tá? E também as mulheres já superaram os homens em nível, né, de número médio de anos de estudos, tá? E nas salas de aulas, então, 85% dos 1,6 milhão de professores da educação básica, isso é dados de 2000, né? Em todo o país são do sexo feminino. Olha, 85%, né? Do professor da educação básica são professoras, né? Tá certo? Então, isso é um levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, do ano de 2000, tá bom? Muito bem. Então, as mulheres foram ingressando no mercado de trabalho e por isso, então, né, foi graças a essa, né, imersão das mulheres no mercado de trabalho é que elas desejaram, então, estudar mais e assim a gente vê, né, que as mulheres hoje matriculadas em cursos de graduação, elas são maiores do que os homens, e na docência, né, elas são 45,5%, já um número bem expressivo, tá? Isso dados do Censo de Educação Superior de 2016. Tá? E em 2018, segundo o censo, né, escolar, entre os professores da educação básica, elas são, então, cerca de 80%, tá bom? Então, aqui, né, agora eu quero perguntar para as nossas convidadas maravilhosas que voltam aqui conosco, né, essa relação, né, da mulher com a educação, né, como que se dá, né, essa relação, parece tão íntima, né, da mulher com a educação? Começo com a nossa querida professora, né, universitária, Mariângela, que está atuando no momento como professora. Como que é isso, professora? Muito obrigada. Bom, como você também explanou, antes da gente retornar aqui à nossa conversa, né? Estávamos todas ouvindo de forma atenta as informações, essas pesquisas todas. O universo do meu trabalho é majoritariamente feminino, né? A maioria dos meus alunos é do sexo feminino, né? Mas o mundo é global, né? Então, nós não educamos meninas de um jeito, meninos do outro. Eu explico para os meus alunos que eu chamo todos de menino e menina, mais tempo ou menos tempo, para não errar o nome de ninguém, né? Então, isso remete até, eu estava refletindo outro dia, eu falo a criança de cada um, porque a aprendizagem, na minha opinião, se dá com a criança permitindo que você ensine. Porque se alguém não quiser aprender com você, não aprende. Você pode fazer o que você quiser. Ela precisa te dar permissão para você entrar no universo dela. Então, não importa a idade. Tanto que o professor Masaharu Taniguchi nos orienta mais uma vez no livro Pedagogia da Seicho-no-ie, que fica aqui uma recomendação fortíssima para todos os amigos que nos ouvem, né? O professor conquista o aluno, mas o aluno permite ser ensinado pelo professor. Né? Então, assim, a educação é uma troca. Eu aprendo infinitamente mais do que eu ensino. A minha parte é mais técnica, né? Mais profissionalizante, mas a troca com eles, o poder participar do desabrochar intelectual para a área do direito, né, que é a minha área de atuação, é tão gratificante que essa troca é quase que mágica. Eles não percebem e a gente vai acompanhando maravilhado. É o maravilhar-se que o professor Masaharu Taniguchi fala. Né? O professor Keio Numa também fala, mencionado pela preletora Isabel.
né? Então, eu acho que esse educar é uma troca. Né? E dentro da superintendência das atividades dos educadores, né, capitaneada pela preletora Lilian agora, nós temos que o educador que não se maravilha, ele não ensina, ele pode transmitir, mas ensinar não, porque ele não aprende. Então, maravilhar-se com a capacidade do aluno, maravilhar-se com a sua capacidade de estar naquele processo de troca. Aí eu acho que se dá a verdadeira educação, em qualquer nível, não estou falando só formal. A mãe com o filho, o pai com o filho, o avô com o neto, irmão, é o maravilhar-se. Olha como você é especial para mim. Né? Então, aí eu acho que a educação realmente se dá. Preletora Maria Isabel, você citou aí que além dos 9 filhos, tem 5 netos, né? Como que você sente essa relação? Você como mãe educadora e agora como avó educadora? Avó educadora. Bom, eu sou uma avó diferente já, né? Dá para perceber, né? Porque a gente é dessa nova geração, né? Mas aquela vozinha, né? Eu, quando conheci a minha avó, já era velhinha, já tinha outra, e era talvez mais nova do que eu sou hoje, mas hoje a gente já tem uma outra pegada, digamos assim. Então, os netos já nos acostumam a nos ver trabalhar, atuar, viajar e tudo mais. Então, eles já têm uma outra perspectiva, né, nesse papel da avó, né? E eu digo também que, como eu curti muito meus filhos, desde bebês, amamentei, procurei fazer todo esse trabalho, então eu já vejo os meus netos assim, como essa continuidade, não é aquela coisa, a gente ama mais o neto que amava os filhos. Eu não tenho isso, porque realmente eu pude fazer esse papel também como mãe, né? E depois no cuidado com os netos, também na convivência com eles, enfim. Mas eu gostaria, você ia me fazer outra pergunta, Lilian? Não, eu só ia citar que você é uma grande mãe educadora, porque tem hoje seu filho, o professor Luciano, surgindo lá como nosso presidente nacional da Associação dos Jovens da Seitoneia do Brasil, né? Então, a gente vê mesmo, né? O fruto dessa grande educadora que você foi, já recebendo dos seus pais essa educação mais livre, mais espontânea, né? E eu sinto que você deu essa mesma educação para os filhos e hoje tem esse grande líder da Seitoneia conosco. Mas, por favor, preletora, pode continuar. É que eu gostaria de colocar da seguinte forma também a questão da educação, que ela não é feita ou só nas salas de aula, nas escolas, ou só dentro da família, mas nós temos algumas peculiaridades que eu gostaria de aproveitar esse momento e citar. Nós estamos aqui há 4 anos do acidente de Brumadinho, que aconteceu com o rompimento da barragem da Vale. E eu tive a oportunidade de ouvir uma das mães, a senhora Helena Taliberti, que perdeu um casal de filhos naquela tragédia. Morreram 270 pessoas naquela tragédia. E ela fala do sofrimento, né? Por que passar por esse sofrimento? Mas ela mesma responde: é para transformar o nosso luto em luta. E ela cria um instituto com o nome dos filhos, Camila e Luiz, e através desse instituto começa a fazer plantios de árvores nativas da Mata Atlântica no interior de Minas Gerais. Já plantaram milhares de árvores. Essa é uma forma de educação, né? E para nós, na Seitonoye, que falamos sempre da nova civilização, de como nós temos que caminhar daqui para frente com a questão ambiental, com cuidado, né, com o planeta Terra. Então, eu vejo na postura da senhora Helena, com o seu grandioso sofrimento, nos promovendo, né, nos provendo dessa educação. E o outro exemplo que eu quero citar é da Wangari Maathai, do Quênia, que foi prêmio Nobel em 2004, que com o plantio de milhões de árvores, dizendo assim, organizando as mulheres do Quênia para fazer esse plantio, acabaram até derrubando um governo ditatorial, né? Uma revolução sem sangue,
como fala o nosso Supremo Presidente, Masanobu Taniguchi, ela promoveu uma revolução sem sangue, plantando árvores. São exemplos, né, de grandes educadoras que nós temos, né, no nosso planeta. Muito obrigada. Que lindo, preletora, que lindo. Nossa, excelentes lembranças, né? Preletora Marisa, você como terapeuta, né? Acho que vive muito também, né? Esse educar através, né? Do ouvir, né? Conta um pouquinho para nós. Então, eu, assim, vou colocar, assim, para as educadoras, né? Os pais, né? Professores, né? Que estão nos ouvindo, que é muito importante esse autoconhecimento, né? De você buscar o autoconhecimento, de você cuidar, né, das suas emoções, né, para estar aprendendo a lidar, né, com as situações tanto de sala de aula quanto de família, né, de saber realmente como lidar. E a Seiichi Onoe, ela nos dá essas ferramentas também de como lidar com determinadas situações, olhando para o nosso interior, né? Fazendo uma autorreflexão profunda, para que a gente possa realmente ver o que se de repente aquela pessoa, né, de determinada maneira, ou um filho, ou mesmo um aluno, se de repente coloca uma palavra meio pesada ou negativa, ou, né, eu não consigo, eu não posso. Então, e se isso de repente reverbera em você, né, para que você realmente possa ajudar, né, mas ajudar de uma forma bastante efetiva, com boas palavras, com bons pensamentos, com bons sentimentos, porque as palavras são sementes, né? Quando você planta uma boa semente num solo muito fértil, ela vai realmente germinar. Então, para que o professor, o educador, ou mesmo os pais, né, busquem esse autoconhecimento, né, vão realmente em busca das bons sentimentos, das boas emoções, para poder, né, realmente lidar profundamente, né, com seus alunos, com seus filhos, né? Olhe também para a sua criança interior, né? Olhe para ela também, né? Todos nós já fomos crianças, né? Então, olhe para ela, faça suas curas, né, emocionais, para que você realmente possa, né, não só reagir a uma situação, mas realmente agir com consciência, com plenitude, né, com respeito à escuta, saber escutar o outro, né, com respeito, né, com carinho, com afetividade, para que você realmente, como a preletora Mariana já colocou, né, faça com que realmente aquela pessoa tenha interesse, né, pelos estudos, né, tenha interesse em aprender, né? Nós levamos os alunos, né, as pessoas, exatamente aonde a gente está, aonde a gente chegou. Por isso que a gente nunca pode parar de estudar, né? Nunca pode parar de aprender, porque se a gente quer ensinar, né, a gente tem que aprender, estar aberto para aprender. Né? Quando a gente está aprendendo, a gente está nos capacitando para que a gente possa levar aquelas crianças, os adolescentes, né, aquelas pessoas, né, que são sob nossa responsabilidade até onde a gente chegou. Né? Então, por isso que a Seiichi Onoe nos coloca nessa infinitude da nossa capacidade, né? A infinitude da capacidade de aprender para que a gente possa melhor ensinar. Que lindo, preletora, que lindo. Nossa, eu estou aqui, né, tendo essa honra de estar com maravilhosas mulheres, né? Todas lindas, né? E que se superaram, né? E que estão manifestando plenamente a sua capacidade, sendo extremamente útil, né, à humanidade. E eu me lembro, então, também da nossa querida preletora Maria Aparecida Prudente, né, conhecida como Dona Cidinha, né?
que também, graças a Seitianoye, por ter ouvido que era filha de Deus, né, teve esse grande desejo, então, de atuar na área de educação, prestou concurso, se tornou diretora de uma escola municipal, né, do ensino fundamental, e ela, então, né, um grande exemplo para nós, né, há pouco nos deixou nesse plano terreno, mas conosco estará sempre, né, no coração. E a querida dona Cidinha, ela foi realmente um exemplo de tudo que já foi falado até agora, da consciência de filha de Deus, né, de realmente enfrentar tudo e todos, e se tornou uma grande diretora, uma grande profissional, né, um caráter extraordinário, uma vencedora de tantas adversidades que ela teve na sua vida. E aqui, rapidamente, então, né, acho que, né, todos conviveram com a preletora Cidinha, só a nossa homenagem para ela agora como uma grande mulher educadora, nossa referência, não é? Na Associação dos Educadores da Seitianoye do Brasil, né? A preletora Marisa conviveu com ela na mesma regional, né, preletora? Né? Então, puder cada uma falar alguma coisinha, o que lembra da dona Cidinha como nossa homenagem a ela? Então, Dona Cidinha é da minha regional e da minha associação local, né? Regional Lapa e da Associação Local de Vila Penteado, né? Então, era uma mulher incrível, forte, mas ao mesmo tempo amorosa, surpreendente nas suas atitudes, nas suas atividades na palestra, era simplesmente muito didática e precisa nas suas colocações. É uma professora e, ao mesmo tempo, uma amiga, né? Era aquela pessoa com quem nós poderíamos contar, né? Sempre presente, participativa, é uma pessoa muito adorável mesmo, né? Ela era muito amiga da minha mãe, né? Elas têm uma diferença. Minha mãe está com 90 anos, né? Eu acho que ela teria hoje 88. 2 anos de diferença só, né? Então, no aniversário de 80 anos da minha mãe, a preletora estava, e no aniversário de 80 anos da dona Cidinha, minha mãe também estava lá. Então, eram amigas mesmo, né? Queridas, né? Então, nós só agradecemos e reverenciamos a vida dessa grande mulher educadora, dessa mulher negra, poderosa, né, que sempre reverenciou seus antepassados com muito amor, né, e que sempre realmente nos incentivou a estudar, a crescer e a estar participando desse movimento maravilhoso que é da Seitianoye. Essa lembrança carinhosa que eu tenho dela. Falar da dona Cidinha é falar de força. Em momento algum, mesmo você bem lembrou, Lilian, de forma tão contundente, né, que apesar das adversidades fenomênicas que ela passou, e não foram poucas, ela fez dessas adversidades degraus para a sua ascensão, no sentido de eu vim aqui com uma missão. Então, se é isso que eu tenho que superar, eu subo esse degrauzinho para minha própria autossuperação. E também, ela, onde quer que ela tenha atuado, ela nunca deixou as pessoas ao redor no mesmo lugar. Ela cresceu, e cresceu levando todos, familiares, alunos, funcionários, porque ela foi uma administradora escolar exemplar, uma executiva da educação, chamaríamos hoje, né? E tanto que mais de 2 décadas, acho que 2 décadas ou mais da aposentadoria, ela ia na escola porque a comunidade chamava. Verdade. Né? E até os seus últimos anos de vida, ela sempre foi uma referência. E uma pessoa assim, de um amor, de uma luz. Então, é um exemplo para mim de mulher realizada dentro do ensinamento. Ela encontrou a sua voz, a sua força no ensinamento. Então, para mim, é uma referência.
A imagem que eu tenho da dona Cidinha, que ela foi a primeira diretora negra, né, de uma escola. E era uma escola grande, 2.000 alunos. Então, ela contava assim para nós, né, nos eventos da Seitianoye, que ela se postava na frente deles e dizia: vocês são filhos de Deus. Então, essa imagem que eu tenho da dona Cidinha, essa imagem grandiosa dela, diante de 2.000 alunos, afirmar: vocês são filhos de Deus. Que lindo, que lindo. A nossa lembrança, a nossa homenagem, né? A preletora Maria Aparecida Prudente, foi diretora da EMF, professor Antônio Prudente, né? Se ela tinha essa força grandiosa, né? Diante de 2.000 alunos, dizer que eles eram filhos de Deus, e ela até fala, né, perfeitos, né? Filhos de Deus perfeitos, é porque ela estudou muito a educação da vida. E a gente queria, então, convidar todos para participar desse estudo, né, concentrado sobre a educação da vida, que é o CEV, né, o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, né? E esse CEV maravilhoso, ele vai nos dar todas as ferramentas para que a gente possa ter essa força espiritual, como a dona Cidinha teve, né? De aplicar a educação da vida, né, preconizada pela Seitianoye, e fazer com que alunos que não se comportavam, se comportaram, que não gostavam de estudar, estudavam, agressividades e violências se dissiparam no tempo em que ela foi diretora dessa escola, não é? Então, tantas, né, graças foram alcançadas quando ela aplicava, né, a educação da vida da Seitianoye, tá? Então, rapidamente, nós estamos já encerrando aqui o nosso horário, né? Mas as preletoras aí recomendam o ciclo de estudos da educação da vida? Sim? Nossa, fortemente. São professoras, né, do ciclo de estudo da educação da vida, né? E nós vamos, então, reiniciá-lo este ano, no mês de abril, tá bom? Então, já no mês que vem, né, as regionais do Brasil, a maioria delas já tem o ciclo de estudos da educação da vida, o CEV, presencial ou virtual, tá bom? Então, aqui embaixo na nossa telinha já está passando aí o nosso telefone de WhatsApp para mais informações, aonde tem esse ciclo de estudos da educação da vida, seja você um aluno, uma aluna desse ciclo de estudos, como a professora Marisa falou, né? Quem ensina precisa estar sempre estudando, né? Se reciclando, se reeducando, e o CEV é uma experiência transformadora. Tá? Simplesmente transformadora, tá certo? Então, se você também, né, nos assistindo, sentiu necessidade de ter uma orientação pessoal com o preletor da Seitianoye, mande o seu e-mail para orientacal@sni.org.br, ok? E um preletor da Seitianoye vai responder as suas dúvidas. E agora, então, a gente já estourou aqui o nosso tempo, que estava tão prazerosa, né, a nossa conversa, mas, por favor, queridas convidadas, uma mensagem final para o nosso público maravilhoso. Profunda gratidão, preletora Lília, querida amiga, por estarmos nesse momento, compartilhando esse momento tão feliz, né, tão prazeroso. Querida Maria Ângela, muito obrigada. Querida Marisa, foi uma alegria imensa estar aqui, profunda gratidão. E a todos e todas que puderam nos acompanhar, né, nesse momento, que estão até agora conosco, acompanhando as nossas reflexões, nossos estudos. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, então, a todos que nos assistem. Preletora Lília, muito obrigada pelo honroso convite. Preletora Marisa Isabel, amigas queridas de tantas jornadas, já comecei falando isso, termino também. Muito obrigada pela oportunidade dessa troca de amor. Na Seitianoye é isso, é amor, amor praticado, amor de verdade. Então, muito obrigada e que Deus abençoe cada vez o caminho de todos nós. Muito obrigada. Então, muito obrigada, minhas queridas amigas, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui participando junto com a gente nessa roda de conversa. Então, o CEV é autoconhecimento elevado a altas potências.
participem, sabe? Nós não podemos parar de aprender, né? Se nós queremos ensinar, precisamos aprender. Então, busque o novo, né? Vamos estudar, vamos participar. Vocês vão ver que trabalho incrível que a Seitonoye está desenvolvendo para os educadores e professores, preleitores, amigos. Chame todo mundo para participar, que é realmente algo maravilhoso. E agradeço, né? Estamos aqui à disposição de cada um de vocês, né? Para o que precisar realmente da Seitonoye, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada, nossa, parabéns, viu? Foi realmente uma honra, uma grande alegria, né? E esse amor que a professora Maria Ângela falou, né? A gente sente aquele, né? O eu te amo da dona Cidinha para nós, né? Eu amo todos vocês, ela falava, né? Então, né? Com esse amor, que com certeza ela está aqui conosco, nossa grande referência de mulher educadora, que nós possamos seguir, né, esses bons exemplos, e também hoje nossos bons exemplos de professora Maria Ângela, professora Maria Isabel, professora Marisa, porque todas são professoras da vida, professoras, né, como grandes mulheres que ensinam, né, só pelo seu viver. Muito obrigada, queridas. Agora eu peço que todas fiquem em posição de oração, todos fiquem em posição de oração. Vamos encerrar com a oração do livro Minhas Orações. Protegido por Deus, sou sempre saudável. Protegido por Deus, sou sempre feliz. Protegido por Deus, sou sempre próspero. Protegido por Deus, estou sempre seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta em direção à segurança e à prosperidade. Muito obrigada, muito obrigada. Felicidades a todos. Até o nosso próximo encontro da Educação da Vida. Muito obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau.